E é o seguinte, se jogasse na minha época, ou a gente ia se dar muito bem, ou a porrada ia cantar. Eu vou ser treinador, tenho o staff já formado. Você ganhou aqui muita coisa jogando pelos clubes brasileiros. Tem um time que é especial? Vai dar muito mais visualização nos dias de hoje, por exemplo. Falar que, pô, mas aí vai dar porrada no cara, vai sair lá todo mundo vendo, do que propriamente, não, eu entendi o que ele quis dizer. Pior treinador que você já teve? Quando nós jogávamos contra o Fenerbahçe, nós tínhamos que aquecer no meio do campo, porque tinha bomba, onde o goleiro tinha bomba. Você teve a oportunidade de voltar pro Flamengo depois que saiu? Tenho uma gratidão enorme pelo Flamengo, que assim, nada ninguém vai tirar essa gratidão. Teve um momento dentro do jogo que foi espetacular e teve a expulsão. Até hoje isso fica na tua cabeça? Você se sente culpado de alguma coisa que aconteceu naquele jogo? O meu sonho até então era encerrar minha carreira no Palmeiras. Você ganhou duas Libertadores, uma Copa do Brasil com Abel. É o melhor treinador que você já teve? Todos os dias na minha casa, eu levantava, eu olhava as Libertadores e falei, eu vou ganhar a terceira aqui. Você já se meteu e se envolveu em algumas porradarias. Qual foi a mais maneira e se tu se arrepende de alguma? Eu acho que é uma babaquice. Porque se isso está acontecendo é por culpa do próprio treinador brasileiro. Se o Santos cair, a culpa é do Neymar? Fala galera, é o seguinte, hoje aqui na Romário TV, no Papo de Cara com Cara, nosso convidado é o cara que é conhecido como Pitbull, mas também é um dos maiores vencedores de futebol brasileiro. Brabo pra caralho. E é o seguinte, se jogasse na minha época, ou a gente ia se dar muito bem, ou a porrada ia cantar. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, Felipe. Felipe, é o seguinte, começando aqui pelo seu momento hoje, como é que é ser comentarista? Você já esperava isso? Quando se deixou de jogar futebol? Bom, momento bom, cara. Eu tô feliz pra caramba porque quando eu fui contratado, eu sentei pra conversar com o Vitor, né? E o Vitor falou comigo assim, ó, eu quero que você seja quem você é. Total liberdade pra falar aquilo que você pensa, sempre com muito respeito à opinião do próximo, né? Mas falar aquilo que você pensa. E eu tenho vivido realmente um momento assim muito especial na minha vida, de tentar passar para todos, principalmente para alguns jornalistas que não tiveram a oportunidade de jogar futebol, que existe sim a possibilidade de você criticar sem ferir a honra do atleta. Então eu tô vendo um momento bom, tô feliz pra caramba no que eu tô fazendo. Você desse lado agora, diferente de jogador de futebol, te incomoda você ali do lado dos teus colegas de trabalho, ouvindo várias coisas que você tem certeza que os caras não têm nem noção do que estão falando? É claro que o respeito, como eles têm que te respeitar, acredito que também respeita ele. Mas isso incomoda um pouco, particularmente? Não, porque assim, quando acontece de ter alguma opinião, que acaba sendo uma opinião meio bizarra, assim, de errado, te dá a possibilidade de você construir uma outra narrativa, de mostrar o que é certo, né? Mas de verdade, eu tô no meio, eu graças a Deus tenho vivido momentos com as pessoas que dividem comigo lá a bancada, são pessoas que entendem pelo menos o mínimo de futebol. Então a gente diverge em algumas opiniões ou outra, mas nada bizarro, sabe? Não, nenhum erro que você fala assim, pô, mas esse cara não é nem porque nunca jogou bola, é porque, sei lá, nunca aconteceu não. Até agora, graças a Deus, tá tudo certo. Quando tu jogava, existia sempre aquele pensamento nosso, né? Também joguei, de que, porra, esse filho da puta, esse jornalista tá me perseguindo. Agora você na imprensa, tu tem essa certeza? Existe mesmo perseguição de determinados jornalistas em relação a determinados jogadores? Até agora não aconteceu comigo, mas eu trabalho, né? Já dividi bancada com alguns que falaram muito mal de mim, né? E de forma pejorativa mesmo, assim, falar mal de ferir a honra, de fazer pai e mãe chorar. E, cara, aconteceu, eu sou um ex-atleta que hoje divido bancada, né? Eu dividi bancada com essas pessoas, até ex-jogador de futebol,
Tá certo? Mas até agora eu não vi uma perseguição para um atleta. Mas eu acho que sim, existe. Assim, eu sempre tive essa percepção de quando jogava futebol. Não passei por isso, mas tem. Tem o clubista, tem o cara que, poxa, eu vou falar mal desse aqui porque ele tá jogando contra o meu time. Existe. E não tem as dúvidas que existe. E esse é teu foco atualmente, fora do futebol, depois que você parou, de ficar comentando? Ou tu tem pensamento de fazer mais algumas coisas no futebol, fora essa situação hoje do americano que você é responsável? Não, eu vou ser treinador. Tenho o staff já formado. Tô tirando a licença, tenho a licença da AFA, tô tirando licença agora também da CBF. E eu vou ser treinador. Eu não vou treinar no Brasil de início, só vou trabalhar lá fora, só depois da Copa do Mundo que a gente vai abrir pro mercado. Mas eu estou comentando futebol. Mas o grande sonho, que começou com a minha esposa, né? Minha esposa falou comigo, você consome futebol praticamente 24 horas, parou de jogar e continua no futebol, fala bem de futebol, por que você não... Eu tenho um sonho, eu acho que você vai ser um grande treinador. Legal. Eu comecei a sonhar esse sonho dela, cara, e a gente já tem o staff formado e vou ser treinador. Pô, que legal. Galera, é o seguinte, aquela pausa aqui com o Felipe e aquele recadinho da Golcase. Dadá, fala tu aí. E aí, galera, hoje a Golcase me trouxe até a praia de Copacabana para testar o conhecimento da galera sobre o Felipe Melo, nosso convidado. E quem acertar todas vai ganhar, de presente esse copo térmico da Romário TV com autógrafo do Baixo. Qual time foi campeão da Liberta em 2023? Flamengo. Pé. Fluminense. Flamengo. Pé. Em que país fica Istambul? Caralho, Turquia. Turquia. Complete o nome do time. Sociedade Esportiva. Palmeiras. Palmeiras. Qual jogador brasileiro era conhecido como Pitbull? Felipe Melo. Felipe Melo. Ganhou o copo, por favor. Copo térmico autografado pelo Baixo. O amigo acertou, vai ganhar o copo personalizado com autógrafo do Baixo. E se você também quer garantir os produtos da Golcase, é só acessar o QR Code. E não esquece do cupom GOLROMÁRIO, hein? Valeu, Baixinho. Valeu, gente. Hoje ser responsável pelo time como americano, como é que é? Cara, não é fácil. Não é fácil, assim, A gente tá agora fazendo a SAF, né, do americano. Eu e o Renato Valentim, que é meu sócio. É bem difícil, é bem complicado, mas assim, nós temos... A nossa ideia é ajudar e mudar a vida, sabe? Já pensando na base, de mudar a história de um menino que tem o sonho de ser atleta profissional e que de repente não tem o dinheiro da passagem de sair lá de Campos para vir para cá, para o Rio de Janeiro, então montar toda uma estrutura e fazer o americano voltar a disputar competições realmente nível do americano, como eu cresci aprendendo, né? Eu cresci na base do Flamengo, vinha jogar preliminar, ia jogar em Campos, e o estádio lotado, o americano na primeira divisão, assim como o próprio América também, eu cresci vendo o América, Bangu, todos esses times que têm muita tradição, não só no Rio, mas no Brasil, né? Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar lá. Sei que o trabalho é árduo, mas a gente vai chegar lá. É difícil. É muito mas difícil. vai chegar. Deixa eu te falar. Teve um momento que eu entrevistei o Rafinha e fiz a seguinte pergunta pra ele. Rafinha, porrada neles? Porra, a gente que joga, uma pergunta dessa, porrada neles, pra quem é do futebol, é chegar lá, dar vida, defender o seu time, a sua seleção. E uma porrada de gente falou um montão de merda. E você foi um cara que, vamos dizer assim, defendeu esse entendimento. Tu acha que as pessoas passam um pouco do limite em relação a isso? Cara, eu sou prova viva disso, né? Quando eu chego no Palmeiras, eu dou aquela entrevista icônica que falei que se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, né? O que eu quis dizer para as pessoas, e as pessoas entenderam, né? Foi que, se tiver que sair na porrada em campo pelo Palmeiras, assim eu farei. Porque eu tinha visto, né? Os uruguaios, né? Principalmente o pessoal do Peñarol lá, eles perdem jogo e sai tudo na porrada, né? Então eu tinha falado desse lado, de, poxa, a gente chegar lá, tiver que dar carrinho, a gente vai dar carrinho, tiver que sair na porrada, vamos sair na porrada, mas não em tudo que eu ia dar um soco na cara de alguém ou dar um tapa na cara de alguém. E todos pegaram aquilo dali e transformaram numa situação que eu tive que vir a público pedir perdão. Olha, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, mas aí, uma vez falou. Então tem muita gente que quer trazer para o lado que é benéfico para ele. É muito mais benéfico, vai dar muito mais visualização nos dias de hoje, por exemplo. Falar que, mas aí vai dar porrada no cara, vai sair lá todo mundo vê, do que propriamente. Não, eu entendi o que ele quis dizer. É de chegar lá, de lutar,
Você fala um negócio desse, não ia dar visualização. E principalmente depois de uma porrada que foi, né? 3 a 0, Exatamente, né? principalmente depois da porrada que foi. Exatamente. Deixa eu te falar, você chegou no Flamengo com 8, 9 anos, ficou lá mais ou menos uns 10 anos. Isso aí. E a pergunta é, qual é o sentimento que você tem pelo Flamengo? Muita gratidão, cara. Tenho uma gratidão enorme pelo Flamengo, que assim, nada ninguém vai tirar essa gratidão. Um clube que me formou como atleta, como homem. Saí lá de Volta Redonda muito cedo, 7, 8 anos de idade eu já estava no Flamengo. Então, toda a minha formação foi dentro do Flamengo, né? Então, é um clube realmente que eu tenho um carinho muito especial e eu vou levar essa gratidão pro resto da minha vida. Você teve um momento, num determinado ano, ajudou o Flamengo a não cair, porque o Flamengo está numa situação muito difícil, complicada. E com tudo isso, existem alguns caras do Flamengo que não têm esse reconhecimento em relação a você. Tu se sente triste por causa disso? Não, assim, eu participei de alguns títulos até históricos do Flamengo, né? A Copa dos Campeões, o tricampeonato, aquele gol do Pet, a própria Mercosul. Tinha 16 anos de idade e participei, fazia parte do elenco, né? Mas assim, eu falo que o maior título que eu tive no Flamengo foi fazer aquele gol nos últimos minutos, né? Porque se o Flamengo empata, a gente estava empatando com o Inter de Porto Alegre, se a gente empata aquele jogo, cai. E eu consegui entrar, eu entro em campo e vou direto para a área, o Pet bate o escanteio e eu faço o gol. Então foi o maior título que eu tenho, assim. Cara, aquilo dali mudou totalmente a minha história, né, no futebol, porque eu era apenas um desconhecido, comecei a ser um pouco mais conhecido, as pessoas começaram a colocar os olhos em cima. Quem que é esse garoto? Quem que é esse jogador? Né? E claro, é normal, quando eu volto pro Brasil, eu volto pro Palmeiras e bem quando começa aquele negócio de essa rivalidade de Palmeiras e Flamengo, brigando pelos títulos, né, cara? Então, assim, é normal, não tem problema nenhum. E de verdade, eu tenho algumas pessoas na minha família, muitas pessoas na minha família que são flamenguistas, sabe, assim, que de ir no Maracanã e torcer muito pelo Flamengo, sempre me respeitaram quando eu jogava no Palmeiras, quando eu jogava no Fluminense também. Mas isso aí tá tranquilo. Que isso aí Você faz teve a parte. oportunidade de voltar pro Flamengo depois que saiu? Oportunidade eu nunca tive. Eu tive com uma conversa uma vez com o Marcos Braz, quando nós fomos campeões brasileiros em 2018. Ele foi lá em casa, lá em São Paulo, e eu falei, tá tranquilo, mas você tem que conversar com o Palmeiras, eu sou jogador do Palmeiras. Então, assim, tudo tem que passar pelo Palmeiras. O Palmeiras fala assim, ó, eu libero o Felipe, né? Então, mas nunca tive a oportunidade de voltar pro Flamengo, não. Você ganhou aqui muita coisa jogando pelos clubes brasileiros. Tem um time que é especial? Eu tenho, assim, os clubes que eu joguei, todos eles foram especiais na minha vida, né? Seja Cruzeiro, Grêmio, 3, 4 meses que eu fiquei no Grêmio, próprio Flamengo, Cruzeiro, né? Assim, mas sem dúvida o título, o Palmeiras, eu passei por tudo no Palmeiras, né, cara? E o Palmeiras, eu tinha um sonho de voltar pro Brasil, me tornar ídolo e fazer com que as pessoas me conhecessem. Eu saí muito cedo daqui, fui para a Europa e as pessoas me conheciam pela seleção brasileira, pela Copa do Mundo, né? E eu falei assim, cara, eu tenho que voltar. E eu tive a oportunidade, o Palmeiras abriu a porta para mim e eu consegui ganhar os títulos que eu ganhei ali. Mas voltar pro Fluminense, no final de carreira, e ganhar um título inédito, como foi a Libertadores pelo Fluminense, que é o time dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, cara, assim, realmente faz com que o Fluminense seja um... Palmeiras também, mas o Fluminense é um time muito especial e esse título ainda mais especial. Falando em futebol brasileiro, você tem acompanhado aí, claro, mais do que qualquer um, a arbitragem anda meio estranha, vamos dizer assim. Você é a favor da profissionalização dos árbitros? Eu acho que a profissionalização do árbitro não vai fazer com que os erros terminem, tá? Mas vai ajudar. Vai ajudar bastante. Tem que ser porque assim, a gente conversa, inclusive, nos programas, a gente debate. Tem árbitro, por exemplo, o Daronco, ele pegou 6 horas de barco, se eu não me engano, para ir para o Mato, eu não sei para onde foi, o Pantanal, para apitar um jogo de várzea. Porque o cara precisa do recurso, né? Então, para ontem tem que fazer isso aí. Para ontem, porque tá feia a coisa. Tá feia a coisa. E quando o árbitro acerta, o VAR faz questão de chamar o cara pro cara errar. Atrapalha, né? Pra atrapalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Seleção brasileira, Copa do Mundo 2010, Holanda. Você teve um momento dentro do jogo que foi espetacular e teve a expulsão. Final do... Até hoje isso fica na tua cabeça? Você se sente
culpado de alguma coisa que aconteceu naquele jogo? Cara, eu me sinto culpado de não ter, pelo menos, tirado o Rubem de jogo, pô. Porque, pô, se eu pisei no cara, fui expulso, pelo menos tinha que tirar ele de jogo, né? Mas eu não consegui tirar ele de jogo. Na verdade, o Brasil já estava morto naquele momento, né? A gente começou muito bem o jogo, assim. Era uma seleção que ganhou tudo, Copa América, Copa das Confederações. Nós fazíamos amistosos contra a Inglaterra, contra a Itália, e ganhávamos os amistosos. Ganhamos da Argentina fora de casa depois de muitos anos. Ganhamos do Uruguai fora de casa depois de muitos anos também. Classificamos bem, assim, inclusive contra a Argentina em Rosário, né? Para a Copa do Mundo. E era uma seleção muito focada. Quizá não era a melhor seleção em termos técnicos, mas era uma seleção muito focada que sabia daquilo que queria. O foco, de fato, era ganhar a Copa do Mundo. E nós chegamos naquele jogo, o primeiro jogo poderia terminar muito bem 2-3-0 no primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo fantástico nosso. E no segundo tempo tudo virou, cara, assim... Em 5, 10 minutos tivemos aqueles gols, o primeiro gol do Sneijder, os 2 gols do Sneijder. Não teve um gol do Sneijder que ele é baixinho, né? Ele faz assim, ó, como você fez muito, o segundo pau fazia assim, ó, foi o que ele fez. Então, assim, o time já estava morto, estava todo mundo se fazendo leitura corporal, todo mundo brigando e tal. E eu, por jovem, acabei, caramba, meu sonho tá indo embora, acabei pecando pela falta, mas eu não levo culpa nenhuma, assim. É isso que eu ia te perguntar. Esse episódio ficou na tua cabeça como, tipo, fui culpado daquela derrota? Não, Nada. pelo contrário, assim. Eu nunca assisti aquele jogo, confesso que eu nunca assisti aquele jogo. Não porque sempre, eu gosto de assistir jogo que a gente ganhou. A gente ganha, o jogo que foi difícil pra caramba, a gente ganha no final, eu assisto 10 vezes. Perdeu, como não tem como virar, eu não assisto não. Mas foi um campeonato, eu fui eleito o jogador mais versátil daquela Copa do Mundo pela FIFA. Foram 96 a 98% de acerto de passes. Nunca aconteceu isso na Copa do Mundo. Então, assim, é que as pessoas vão trazer, foi expulso e parece que foi o seguinte. Lembram sempre mais do negativo. E né? vamos falar o seguinte, foi expulso, tava 1-0 pro Brasil, foi expulso, os caras viraram. Não foi assim. Tava 2-1, tava no final do jogo e infelizmente aconteceu. Eu não faria de novo. Foi um erro muito grande, eu não faria de novo. Mas eu não sei não. Se eu tô no campo, o Brasil toma 7 cocos, no quinto, eu não sei não, sabe? Olhar pro pessoal chorando e tal, eu não sei o que eu faria. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu não seria expulso. Sabe, assim... sangue corre na veia, depende, né, muito do Tava momento, morto né, o jogo, eu falei, caramba, o sonho tá indo embora e tava fazendo firula. Rubem, jogador fantástico, enfim, aconteceu. Itália, Turquia e Espanha. 3 culturas diferentes, 3 povos diferentes. Tem alguma coisa assim, alguma situação inusitada que você pode contar com a gente, pra gente, que aconteceu fora de campo, assim, em um desses países, ou um em cada país? Fora de campo, a Turquia é meio, assim, eu falo que Istambul é São Paulo sem o mar. Sabe, assim, vários restaurantes, assim, bons restaurantes, mas um trânsito, rapaz, forte, trânsito ferrado, tudo é longe, as pessoas estão ali, trabalham pra caramba. Tu morou do lado de cada Europa? Ou do Eu lado morei de na lá? Europa, morei na Europa. E, cara, nós, assim, todo mundo passa com telefone celular. Todo mundo passava telefone celular, assim, nego da ré no meio da pista, é uma loucura, cara. E uma vez o policial me parou, eu tava com o telefone celular, o cara me parou, olhou pra mim e falou assim, eu não falava turco, né? Ou melhor, eu não falo turco. Telefone, falou comigo. Eu olhei pro cara e falei assim, não telefone? Não telefone? Não telefone. Eu fiz assim, ó, apontei pro cara, e de cada 10 carros que passavam, 9 nego tava falando no telefone. Ele olhou pra mim assim. Acho que ele queria ganhar o dinheiro do seu dia. Quando eu mostrei pra ele, ele falou, vai embora. Pô, será que era um brasileiro que tava ali? Pode ser. Deixa eu te falar. Brasileiro, argentino, os caras são loucos por futebol. Mas dizem que os turcos são mais. É isso mesmo? É verdade. Turcos são mais. Eu joguei, e assim, e são muito mais. Eu joguei em estádio, por exemplo, o Besiktas, os clássicos na Turquia. Esse ano, inclusive, eu vi alguns clássicos que podia torcida rival. Mas quando eu estava lá, o clássico era a torcida local, né? Só a torcida, o mando de campo. Cara, eu peguei 90, quase 100 mil pessoas no estádio só com uma torcida, pô. É assim, é uma loucura, cara. Uma gritaria, você pega time pequeno, o estádio tá cheio, os caras são realmente completamente apaixonados pelo clube. E assim, e isso acaba, é muito bom por uma parte, e por outra parte, eles acabam exagerando em algumas situações também. Eu joguei já, quando nós jogávamos contra o Fenerbahçe, nós tínhamos que aquecer no meio do campo, porque tinha bomba, onde o goleiro tinha bomba. Sabe? E tem uma situação até bacana também. Nós fomos jogar contra o Besiktas, na semifinal do campeonato, fora de casa,
E tava meu pai, meu irmão que tá aqui, alguns amigos estavam, falei assim, ó, conversei com o pessoal do Besiktas, a gente arrumou os ingressos e falei assim, ó, vão, mas, cara, caso aconteça qualquer tipo de coisa, vocês estão torcendo pro Besiktas, né? Tinha brasileiro no Besiktas, tinha português no Besiktas, então tá tranquilo. Aí o amigo chegou lá, tava cheio de moeda no bolso, o polícia falou assim, não pode, gol, não pode entrar com moeda não. Tá louco, moeda aqui dentro, um monte de moeda, tinha não sei quantos euros de moeda. Aí o cara tomou a moeda dele, ele chegou, pô, no intervalo do jogo, foi comprar uma água, comprou água, o cara foi lá e deu troco pra ele de moeda. Falei, gente, como que voa tanta moeda no campo? Já voou faca no campo. Sabe assim, já aconteceu lá de um time chamado o Trabzonspor, foi jogar contra o Fenerbahçe, tinha tido um negócio de racismo lá, os caras deram um tiro no ônibus. Cara, uma loucura, lá é uma loucura. Esse apelido de Pitbull nasceu na Turquia. Como é que foi isso? Nasceu na Turquia, Como é que foi? na Turquia. Quando eu cheguei lá, eles começaram assim, o nosso Pitbull. O primeiro jogo meu foi contra o Liverpool, a gente jogou um amistoso contra o Liverpool. E aí aquele jeito lá, eu dei umas porradas num jogador que era, na época tava o Quite lá, o Quite, era um holandês também, um holandês aí. Eu dei umas porradas nele, a torcida começou a fazer ruf lá também, de uma outra forma, Pitbull, bububu, Pitbull. Aí eu comecei a fazer gol, e foi uma temporada meio goleador, eu fiz 16 gols na temporada. E eu fazia gol e imitava um Pitbull. Os caras, porra, vinham loucura. Eu fazia Pitbull e ia loucura. Aí pegou Pitbull. E depois de tantos anos lá fora, o que te fez voltar pra... O que te fez... Você, pô, vou voltar pro Brasil pra jogar no Brasil? A vontade de ser ídolo dentro do meu país. Eu ganhei algumas coisas com o Flamengo, com o Cruzeiro, eu fui campeão lá da Tríplice Coroa, mas eu sempre fui coadjuvante. Eu queria fazer parte de elenco vencedor, deixar a minha marca e fazer história, e até para os meus filhos, os meus familiares, ele, poxa, ele voltou e pôde ser campeão. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulista. Você imaginava virar um ídolo do Palmeiras? Eu vim para isso. E para te falar a verdade, quando eu dou nos dois clubes, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense, eu falo assim, eu venho para ganhar tudo. Eu tenho 3 palavras que eu carrego comigo, não a minha vida toda, mas que eu aprendi ao longo da minha vida, que é sonhar, profetizar e realizar. Sabe? Eu acho que muitas das coisas que acontecem é muito mental, né? De você colocar na sua cabeça, de você focar, mentalizar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É uma coisa que eu carrego muito, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu vou ser campeão disso. E o Palmeiras já vinha de ganhar uma Copa do Brasil, se eu não me engano, em 2015, ganhar um Campeonato Brasileiro também, em 2017... E eu falei, não, então vou ganhar, é obsessão, não ganha tem muito tempo a Libertadores, vão ganhar a Libertadores, não ganha tem muito tempo o Paulista. Então, assim, eu vim pra isso. Você ganhou 2 Libertadores, uma Copa do Brasil com o Abel. É o melhor treinador que você já teve? Não. O Abel é um dos melhores treinadores que eu tive, sem dúvida é um cara muito diferente. Entre essa imensidão de treinadores, pra mim o mais completo, o cara que mais me deixou assim de boca aberta com os treinamentos, a forma que trabalha, a forma que cobra, é o Fernando Diniz. Depois de Palmeiras, tu foi pro Fluminense. Isso aí. E lá encontrou o Fernando Diniz. Foi nesse período que você hoje diz que o Fernando Diniz é o melhor, porque pela relação que vocês tiveram? Por tudo. Pela relação que ele tinha com o atleta, pelos trabalhos dele dentro de campo, sabe? Os trabalhos diários, os treinos diários dele, pela cobrança, pelo nível técnico, o nível de sabedoria técnico e tático do Fernando, sabe? Assim, é realmente fantástico. Quando você sai do Palmeiras pro Fluminense, era isso que você queria? Não, eu queria continuar no Palmeiras. O meu sonho até então era encerrar minha carreira no Palmeiras. Então, aí se eles me oferecessem mais um ano, mais de contato, eu ia aceitar, e se não tivesse mais depois eu iria encerrar a carreira. Eu tive uma conversa, eu fui um dos melhores das semifinais da Libertadores, e quando acabou o segundo jogo da semifinal que a gente classificou contra o Atlético Mineiro lá em Minas, o Anderson Barros chegou para mim e falou assim, olha, a gente já decidiu, a gente vai renovar o seu contrato. Anderson Barros, que eu ajudei muito quando chegou no Palmeiras, e eu tive um tempo com ele também na base do Flamengo, 12, 13 anos de idade, esses 2 anos, eu trabalhei com ele na base do Flamengo. E ele falou comigo, só que eu tenho que renovar, a Leila vai entrar, eu tenho que renovar o contrato e depois eu renovo com você. Eu falei, não, beleza, tá tranquilo. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Então, não vou negociar com ninguém, vou continuar no Palmeiras. A gente foi campeão, fomos para Montevidéu, ganhamos do Flamengo. No dia seguinte que a gente chegou, mandou um SMS de manhã para mim. Vem aqui no clube. Eu falei, pô, vou lá renovar. Aí ele falou, obrigadão, mas a gente vai renovar seu contrato. Parceiro. Aí eu falei, pô, valeu, show de bola. Aí isso aí. Aí tu chega no Fluminense, ganha uma Libertadores,
Libertadores, um título que a princípio ninguém esperava. Pergunta que eu te faço é a seguinte: o que tinha naquele grupo ali diferente para vocês terem ganho aquela Libertadores? Bom, antes de falar da Libertadores, nós temos que falar do primeiro campeonato carioca, do primeira Taça Guanabara que nós ganhamos, né? Porque quando eu chego, eu falo, eu vim pra cá para ganhar tudo, e eu lembro, tava meio que, a coletiva era online, né? Então o pessoal tudo online, fazendo pergunta e respondendo, eu via aqueles rostinhos assim, e quando eu falei, eu vim para ganhar tudo, os caras, ganhar tudo, tá brincando? Os caras desdenharam daquilo que eu falei. E eu já tinha 2 Libertadores, e todos os dias na minha casa, eu levantava, eu olhava as Libertadores e falei, eu vou ganhar a terceira aqui. Eu vou ganhar a terceira aqui. Todo dia eu levantava, eu pegava, e às vezes eu pegava o troféu, eu levantava, vou levantar dessa maneira, assim que eu vou fazer e tal. E nós, o Flamengo, ele vinha de 3 campeonatos cariocas, e se ganhasse mais um, seria tetracampeão carioca. E eu falei assim, cara, a gente já tem que ganhar esse primeiro título. E o primeiro título veio onde tudo começou. Nós ganhamos a Taça Guanabara, jogando lá em Volta Redonda. E eu me abracei com meu pai depois no campo assim, e falei, cara, tá vendo só como é que Deus é? Tá dando certo. Esse é só o primeiro. O primeiro começa na Guanabara, que de repente para muitos pode ser, é um título, não, mas um tem título sua muito relevância, pequeno, claro. mas tem sua relevância. Depois nós somos campeões carioca, né? Ganhamos de 2-0 o primeiro jogo do Flamengo, o segundo empatamos 1-1. Depois fomos bicampeões carioca, né? Revertemos aquele resultado. Campeão da Guanabara e bicarioca, revertemos aquele resultado e metemos 4 no Flamengo na final. E o título da Libertadores, cara, foi algo assim... É muito difícil descrever o que nós passamos no Fluminense. Sabe? Porque um time que nunca tinha ganhado a Libertadores, que você pega Palmeiras, pega Flamengo, que são times fortíssimos, né? Financeiramente falando, riquíssimos. Então foi um momento que eu vivi assim na minha vida, e eu paguei um preço importante. Eu paguei um preço muito importante para isso, sabe? Era de estar dentro de casa todos os dias, assim, de pegar, levantar o troféu, de ir treinar, voltar e colocar na cabeça de todo mundo assim, que dá para acontecer, pode acontecer, isso é fato. Quando nós perdemos o jogo no primeiro ano, nós fomos jogar a pré-Libertadores contra o Olímpia do Paraguai. E nós perdemos nos pênaltis para eles, ganhamos de 3-1 o primeiro jogo, perdemos lá de 2-0, foi para os pênaltis, e inclusive eu perdi um pênalti. Eu chego no vestiário e falo assim, ano que vem a gente vai voltar aqui, nós não estávamos preparados, então vamos preparar, vamos voltar ano que vem aqui, e ano que vem a gente vai ser campeão. E deu certo, a gente no outro ano voltou, ganhamos as quartas de final do Olímpia, né? Mas eu acho que foi a chegada do Diniz, ele conseguiu espremer o melhor de cada jogador. Tinha jogador muito bom, craque, que estava adormecido. E ele conseguiu fazer com que esses jogadores, não, vamos lá, tá adormecido, então acorda. E jogadores como Arias, que ainda não tinha feito o seu melhor no Fluminense, estava ali de cantinho, sabe? E ele conseguiu espremer o melhor desse jogador, que se tornou o melhor jogador da América. Então, eu acho que muito passou pelo staff, mas também da união do grupo, de entender que era possível. E essa tua trajetória vitoriosa, título pra caralho, tu já se meteu e se envolveu em algumas porradarias. Muita coisa. Assim, 2 perguntas. Qual foi a mais maneira e se tu se arrepende de alguma? Eu vou ser sincero, eu não me arrependo de nenhuma. A mais legal foi a do Penharol. A do Penharol foi mais legal. Porque assim, existe a adrenalina. E quanto mais adrenalina, se torna um negócio melhor. E eu falo, eu não repito isso em casa, assim. O pessoal fala assim, mas aí você bateu no cara e os seus filhos. Eu falo com meus filhos, não tem que bater ninguém, mas não tem que apanhar também. Você tem que se defender, amigo. Então, assim, acabou o jogo. Foi legal, assim, que o jogo. 2-0, com 20 minutos de jogo, o Penharol estava ganhando de 2-0, estava tudo lindo. Voltamos para o segundo tempo, nós empatamos o jogo, começou um macaquito para cá, um macaquito para lá. Quando metemos 3-2, mudou completamente o negócio. Eu falei assim, mano, a porrada vai cantar quando acabar o jogo. E eu já estava falei, o primeiro que aparecer na minha frente vai tomar, porque eu não vou apanhar primeiro para ver, não. Então, assim, aconteceu coisa, aí veio o cara pra cima de mim, vou fazer não sei o quê, vou bater, vou fazer não sei o quê, vou, e já tomou a primeira. E eu vim pra trás, você pegar direitinho na imagem, tem um grandão que vem correndo, eu faço assim pra ele, assim, ó. E eu venho correndo pra cá pra ninguém dar a volta em mim, né? Só que o grandão não veio, não. O grandão fez só assim pra lá e não veio, não. Então, mas foi legal, foi emocionante. E tu tem foto em casa dessa porradaria? Tem 2 fotos que eu ganhei. Tem 2 fotos que eu ganhei, mas tá lá. Essas marcaram? Essas marcaram.
Deixa eu te falar, a gente tem um quadro aqui também que chama Dois Toques. Eu te pergunto e tu me responde com uma palavra. Valeu? Abel Ferreira ou Filipão? Ou Diniz? Aí, Diniz. Pior treinador que você já teve? Não tá mais entre nós, não vai ser uma palavra, infelizmente não tá mais entre nós. Lula Pereira. Maracanã ou Allianz Parque? Maracanã, onde eu cresci, sem dúvida. Se você é treinador, se rolar uma porrada na tua frente, tu ajuda na briga ou tu separa? Teus jogadores. Eu separo com o cotovelo na cara de alguém. Normal. Torcida mais foda no Brasil? Aí eu não posso falar só uma. É que você achar, acho que você acha. Cara, a do Corinthians é fera, a do Flamengo é fera. Eu não posso deixar de falar do Fluminense e do Palmeiras, porque eu amo essas duas torcidas. Mas eu gosto muito da torcida do Fortaleza também e do Santa Cruz, cara. Acho assim, duas torcidas fodásticas. Principalmente a do Santa Cruz. Mas e a mais foda dessas 6? Pô, mas aí complica. A mais foda dessas 6... A mais barulhenta, vamos dizer assim, a mais barulho, faz barulho pra caralho. Então, são dois barulhos assim que foram... que eu joguei a final da Libertadores, o Fluminense fez um barulho ensurdecedor. Agora, Corinthians, se você jogar lá dentro, cara, é um barulho danado. Felipe, Libertadores 2020, 2021 ou 2023? 2023. A mais importante. Sem dúvida alguma. Jogo mais importante da tua carreira? Brasil e Itália, meu primeiro jogo com a seleção brasileira. Melhor jogador que você jogou junto? Contra ou a favor? Contra ou a favor? Melhor jogador que eu joguei junto, Ronaldinho Gaúcho. Se você não fosse jogador, seria o quê? Acho que eu seria peão da CSN lá em Volta Redonda. Maior amigo que você fez no futebol? Eu tenho alguns, hein? Mas tem sempre umzinho que marca. É o Cláudio Pitbull. Jogador que mais te tirou do sério jogando dentro de campo? Aquele assim, caralho, esse filho da puta é chato pra caralho, vou meter a porrada nele. Era o Van Bommel, o holandês também. Tu que já teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, como é que você vê hoje a seleção em relação à preparação para o ano que vem? Eu vejo muito atrás das seleções que partem em busca de títulos, como, por exemplo, Argentina, França, que são seleções fortes, a própria Espanha. Eu vejo o Brasil hoje atrás. Tu acha que... Eu não sei exatamente a palavra, mas, enfim, existe por parte de alguns treinadores essas babaquices dizendo que, treinador estrangeiro não caberia no Brasil. Qual é o teu entendimento sobre isso? Eu acho que é uma babaquice. Porque se isso está acontecendo é por culpa do próprio treinador brasileiro. Porque se tivesse treinadores brasileiros aí vencendo, fazendo bem, tendo a oportunidade da seleção e fazendo o trabalho deles, sem dúvida nenhuma não estaria um Ancelotti aqui. Se por acaso o Brasil, se você fosse hoje presidente da CBF, qual seria teu treinador? Eu continuaria com o Diniz, para te falar a verdade, porque o trabalho do Diniz demanda tempo. Não é um trabalho que você já começa a pegar rápido, o cara vai botar o time defensivo, vai começar a defender, fechar a casinha e vai sair. Então demanda tempo. Eu continuaria com o Diniz. Mas tendo a oportunidade, como a CBF teve a oportunidade de contratar um Ancelotti, sem dúvida nenhuma, o Ancelotti é um dos maiores treinadores que existe da história do futebol. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Santos é um time que no momento tá lá embaixo. Se o Santos cair, a culpa é do Neymar? Se o Santos cair, a culpa é do projeto. A culpa é de quem fez o projeto, dos diretores, do presidente e também do Neymar. O Neymar faz parte do processo. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Ou seja, não pode jogar a culpa tudo na conta do cara. Não hipótese alguma. Pelo contrário, para mim o Neymar, quando jogou poucos jogos e os jogos que jogou, ajudou o Santos a vencer. Nessas convocações que tiveram aí, apareceram muitas novidades. No teu entendimento, quanto por cento tu acha que a seleção já está formada? Seleção do Ancelotti em relação à Copa do Mundo ano que vem? Para mim, 90%, 95% já tá. O Ancelotti já sabe quem convoca. Nessa seleção atual,
o Felipe Melo em forma, no auge, seria titular? Titular e faixa. Nós temos agora a final da Libertadores chegando, Flamengo e Palmeiras. 2 perguntas. Vai torcer para quem? E qual é o time que você acha que tem melhor condição de ser campeão? Bom, se tratando dos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, quem ganhou foi o Flamengo. O primeiro jogo no Allianz Parque, o Flamengo venceu e para mim foi melhor. O segundo jogo no Maracanã, o Flamengo venceu, porém o Palmeiras para mim foi melhor. Eu vou torcer pro Palmeiras sem dúvida nenhuma pela história que eu tenho no clube e ainda ter amigos ali no Palmeiras. Mas sendo bem realista, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu parto de 50-50. Eu acho que os dois têm totais condições de chegarem lá e vencer o jogo. Não é um jogo, por exemplo, como foi na final entre Palmeiras e Flamengo que eu joguei, que o Flamengo, para mim, era o favorito. Esse jogo, para mim, não tem favorito. Os dois são muito bons e tudo pode acontecer. Inclusive, essa final foi no Uruguai que tu jogou. Uruguai. Essa coisa de jogar a final em campo neutro, o que tu acha? Rapaz, eu acho... Pra ser sincero, eu gostava... Se são 2 clubes do mesmo país, eu acho que teria que ser no país. Perfeito, sabe? Porque concordo. é muito difícil quando você... Nós jogamos no Montevidéu, a minha família não pôde estar presente, toda a minha família. No Maracanã estava toda a minha família. Então, assim, é muita dificuldade que tem, cara. É muito problema que tem. Então, se são 2 clubes, o Botafogo e Atlético Mineiro, então coloca no Brasil. Flamengo e Palmeiras, coloca no Brasil. Eu sou a favor de botar no país. Se tem 2 clubes do mesmo país, do país dos 2 clubes. Esses 2 clubes jogaram a final onde você também jogou. A diferença do Flamengo e Palmeiras daquele ano para esse, no teu entendimento, os 2 times hoje são mais fortes do que aquele período? Os 2 times são mais fortes, o Palmeiras é um time mais forte, principalmente ofensivamente falando, porque hoje tem o Vitor Roque, tem o Flaco também, que é um jogador muito acima da média, e esses 2 jogadores têm feito a diferença no Palmeiras. E o Flamengo, para mim, é um time muito mais forte. O Flamengo é um time muito mais técnico, o Flamengo com o Pulgar se torna também um time de pegada, né? Com o próprio De La Cruz, que se está bem fisicamente, é um cara que tem muito recorrido dentro de campo, corre para tudo que é lado e briga por cada centímetro do campo. Então eu acho os 2 times assim muito fortes e melhoraram muito. Tu já falou 4 nomes aí, 2 do Palmeiras e do Flamengo. A pergunta é a seguinte: tu vai escolher um do Palmeiras e um do Flamengo. No teu entendimento, esses caras vão ser foda. Normalmente, esses caras vão ser foda na final. O que você falaria? Vai ser o Arrascaeta, eu vou roubar a bola, vou tocar no pé do Arrascaeta, e o Vitor Roque, o Arrascaeta vai botar o Vitor Roque para fazer gol. Assim, Rio de Janeiro tá vivendo um momento foda no negócio de violência e São Paulo não é diferente. E você já teve a oportunidade também de morar em outros países. Como é que é hoje viver aqui no Rio? Tá feliz vivendo no Rio? Cara, eu nasci em Volta Redonda, mas eu vim pra cá muito cedo. Muito cedo. Então, eu me considero um carioca. E eu amo o Rio de Janeiro, cara. Independente de qualquer coisa, eu amo o Rio de Janeiro e mais do que feliz, assim, eu sou super contente de morar no Rio de Janeiro, de estar com os meus filhos aqui morando no Rio de Janeiro. Claro que existem certas coisas que toda vez que eu entro no meu carro, que eu vejo, meu carro blindado, cara, eu falo assim, puxa vida, né? A gente morou lá fora, lá tinha os carros que não eram blindados e tal, tem que passar por isso. Mas eu amo minha cidade, cara, eu amo o Rio de Janeiro. Uma última pergunta, Felipe. Turquia, Espanha e Itália. E Brasil. Dentro do campo, qual é o melhor futebol? Dentro do campo, o futebol, taticamente falando, é o futebol italiano, sem dúvida. O futebol técnico, com certeza, é o futebol espanhol. E o futebol onde você tem uma competição de verdade, com vários times que podem chegar, é o futebol brasileiro. Eu não sei se tu pensa igual a mim. Eu acho que o brasileiro talvez tá entre os 2 ou 3 competições mais difíceis do mundo. Eu acho que tá entre os 2, sem dúvida. Você não conhece nenhuma competição. Na Espanha você não tem 6, 7 clubes que vão começar podendo ganhar o título. Na Inglaterra você tem, City, o Manchester United Manchester United, Liverpool e o Arsenal, Então, assim,
4. A Itália, tu não tem mais de 3 hoje. A Itália hoje, assim, você tem um, vamos colocar Napoli, Milan e Inter, apesar da Roma esse ano tá fazendo uma boa temporada, mas não é sempre. Esquece, com certeza. Irmão, obrigado mais uma vez. Tamo junto, Tu prazer. continua sendo brabo mesmo. Valeu. Prazer. Temos aqui, ó, primeiro uma camisa do América. Deu aula. Mecão, né? Mecão é foda. Quer que eu chique? Segura aí. Eu tenho a camisa lá que ele assinou pra mim. Tu lembra ou não? Quando acabou o treino. Foi quando? Ih, rapaz, eu tinha 9 anos, acabou o treino lá na Gávea, a gente tava treinando lá atrás, tava machucado, tu treinou com a gente. Coisa linda. Obrigado, irmão.